pessoal, a gente já identificou na aula prática presencial as principais características aí, né, da parasitose relacionada à teníase. Agora a gente vai discutir os principais pontos da ascaridíase. O que muda, né? Já coloca aí de antemão para vocês que a ascaridíase, ela é a mais frequente eumintíase humana, ou seja, né, a que é mais frequente, a que é mais prevalente. Então, a maioria das pessoas, ela evolui aí com um quadro de infecção que ela é leve e é benigna, e tem uma relação maior aí como um problema pediátrico, certo? E vem aí também como uma eumitíase que ela tem uma origem cosmopolita, ou seja, do meio urbano, né? Isso que quer dizer. Aqui a taxonomia, classificação, para vocês conhecerem aí a classe. Agora, né, no segundo bimestre, vocês já têm percebido que a gente está estudando a classe dos eumintos. Os protozoários já ficaram para trás, então agora a gente está estudando os eumintos. São vermes filiformes, certo? Com a classificação aí chamada Ascaris, certo? O agente etiológico, que é o ponto aí principal que eu costumo exigir de vocês na prática, né, para vocês diferenciarem. Então, o agente etiológico é o Ascaris lumbricoides, ou seja, é esse agente que infecta os humanos e outros primatas também, como aí o chimpanzé, que a literatura traz para a gente. Mas também pode ocorrer aí a infecção a nível de suínos e também outros animais, só que aqui o agente etiológico muda. Percebam que na infecção em humanos e primatas como o chimpanzé, a gente tem o agente etiológico com o final chamado lumbricoides. E já aqui nos suínos é outro tipo de agente, sendo aí o Ascaris suum. Morfologicamente, a estrutura dele é semelhante, certo? Então, tá aqui a morfologia, né, da fêmea e do macho. Percebam a diferença, né, do comprimento deste verme. Então, tem algumas características que elas são específicas da fêmea e tem algumas características que é específica do macho. Qual que é o habitat? Onde que eles costumam se instalar e adaptar ali a sua vivência? O habitat, ele é na região do jejuno e do ilho, né, a nível ali intestinal. Movem-se contra a corrente peristáltica do nosso organismo e podem se fixar na região das mucosas. A alimentação dele é feita por materiais aí que são semidigeridos, então eles acabam digerindo moléculas como lipídios, as proteínas e também os carboidratos, certo? O ciclo da doença, o ciclo biológico, como que acontece? Primeiramente, eu tenho ali um humano infectado, né, com o casal, certo? E vão liberar nas fezes ovos que são férteis. Então, tem um ser humano infectado com o casal ali do agente etiológico e na defecação eles vão liberar os ovos férteis. Essas fezes, elas contêm aí ovos que vão contaminar a água e os alimentos, certo? Ao ingerir os ovos, estes eclodem, ou seja, eles liberam a larva no segundo estágio, que está numa fase ali que ela é anaeróbia, certo? Com a liberação dessas larvas, pessoal, elas vão aí invadir a mucosa intestinal, alcançando a corrente sanguínea ou linfática. Com
Quando ele alcança aí a nível de corrente sanguínea e linfática através da circulação direta, essas larvas elas começam aí a se disseminar para órgãos que são aí vitais para o funcionamento do nosso corpo. Então, quando atravessa a circulação, essa larva ela já vai acometer, ela já alcança ali a região do pulmão, que permanece ali num período de 4 a 5 dias após a ingestão dos ovos, certo? Após 8, já vai se transformar em uma larva que ela possui um terceiro estágio e que já tem o seu sexo aí definido. Então, após o 8º dia, essa larva ela já vai se transformar, tendo aí o conhecimento do sexo. Após isso, essas larvas elas vão migrar para os alvéolos, certo? E vão se transformar no 4º estágio, certo? Após 2 semanas, pessoal, desse 4º estágio, vai chegar na região do bronquíolo. Então, percebam, eu vou atingir o nível pulmonar, certo? Vai atingir ali primeiramente a nível de alvéolo, depois vai chegar a nível de bronquíolo, subindo pela região de traqueia, laringe e assim serão deglutidos. Lá no intestino vai se transformar em adultos e cerca de 2 meses estão prontos aí para oviposição. Então, ficou claro o ciclo biológico, o humano infectado, né? Aí pelo agente etiológico, ele vai defecar os ovos. Esses ovos vão contaminar a água, o alimento, e ao ingerir esses ovos, eles vão eclodir, liberando essa larva. Aí começa a atingir alguns estágios, a larva, 2º, 3º e 4º. Essas larvas elas acabam invadindo a mucosa intestinal e alcançam a corrente sanguínea ou aí a nível linfático, tá? Quando alcança aí a corrente sanguínea a nível de circulação direta, essas larvas começam a atingir aí os órgãos, então vai acometer o pulmão e quando ela acomete após aí 8 dias, vai se transformar numa larva de 3º estágio, onde já vai ter definido o sexo, que vai migrar para a região dos alvéolos e vai se transformar num 4º estágio de larva. E após esse 4º estágio, contando 2 semanas, vai chegar na região do bronquíolo. Então, vai subir pela traqueia e laringe, assim vão ser deglutidos, certo? Então, quando deglutir, vai cair lá no intestino e vai transformar em adulto. Cerca de 2 meses vai estar pronto para oviposição. Então, esse é o ciclo biológico. Eu trouxe aqui numa imagem mais didática para ficar mais claro e mais didático para vocês entenderem o que eu acabei de falar em forma de texto, tá? Então, é exatamente esse o ciclo, certo? Não esqueçam. A patogenia, ela apresenta aí uma resposta imunológica de hipersensibilidade, certo? Onde esse indivíduo contaminado, ele vai apresentar aí uma produção de imunoglobulinas voltado aí especificamente para o IgE, onde vai haver uma degranulação das nossas células mastócitas, podendo apresentar aí uma urticária transitória, uma manifestação clínica, tá? E manifestações também relacionadas a problemas respiratórios. É uma patologia que ela costuma ser assintomática, certo? Quando ela é assintomática, ela vem numa manifestação que apresenta um número de parasitas que ele é menor, e já quando ela vem numa fase que é sintomática, já possui um aspecto diferenciado, porque acontece uma fase de invasão da larva, ou seja, já tem uma infecção ali a nível intestinal que ela é mais prevalente, certo? E como que ocorre, professor, a invasão dessa larva? Tipo, quais são os pré-requisitos? Então, primeiramente, vai depender aí
do número de larvas, vai depender também de qual região, qual tecido que foi infectado e qual que é a sensibilidade do hospedeiro relacionado aí a esta invasão, certo? As lesões traumáticas, quando elas são localizadas na região do fígado, elas manifestam ali alguns pontos na região do órgão, que são pontos hemorrágicos, apresentam pontos de necrose também, acontece ali um processo inflamatório ao redor das larvas e pode ocorrer aí um aumento dessa região do fígado, né? Que a terminologia correta é a hepatomegalia, certo? Outro quadro também que esse indivíduo ele pode apresentar, outra manifestação, é a pneumonite difusa, ou seja, né, decorrente de uma descamação ali do epitélio alveolar com exudato, lembra, né, que lá no ciclo a gente falou que esse verme ele vai se disseminar ali para a região dos nossos alvéolos, para a região dos nossos bronquíolos. Então, ocorre uma dilatação dessa região, acometendo, comprometendo aquele órgão. Então, esse paciente ele pode evoluir sim com a pneumonia lombar. Manifestação que ela é mais comum nas crianças é a tosse, a febre, a radiografia ali ela apresenta algumas manchas, certo? Tem uma eosinofilia elevada, ou seja, aumento dos eosinófilos no exame, no hemograma, a gente consegue verificar. Discretos sinais de bronquite e nos casos mais graves, evolui aí com a broncopneumonia, certo? E no doente ali que ele é adulto, ele pode evoluir com um quadro de hipersensibilidade, evoluindo aí com uma crise asmática. Já a nível de infecção aí intestinal, quais são as manifestações? O agente etiológico ele pode permanecer sem causar danos em algumas infecções, mas também pode ser sintomático. Então, quando prevalece ali uma infecção que ela é sintomática, esse paciente vai manifestar cólicas que são intermitentes na região abdominal, ele pode evoluir com uma dor epigástrica e uma má digestão, ele pode evoluir com quadro de emagrecimento, que ele também é importante. Ele pode evoluir com náuseas, com inapetência, que é a perda do apetite, certo? Então, essa é a classificação. A infecção a nível intestinal, eu posso ter ela manifestando com sintomas mais específicos. Eu posso ter ela permanecendo sem causar nenhum dano ali de forma silenciosa e tem ela se manifestando com sintomas que são diferenciados. E quais são eles, professora? Irritabilidade, aqueles pacientes que apresentam ali um sono que ele é intranquilo, inquieto, uma sensação de coceira na região do nariz, começa a rangir os dentes. Então, esses são sintomas diferenciados, certo? É uma infecção que ela acomete pessoas de baixa renda. A gente já conversou, né, sobre as parasitoses, que tem uma relação aí com a questão social, com a questão, né, de baixa renda. Acarreta casos de desnutrição em pacientes que são gestantes ou crianças. E pode evoluir também aí com quadro de diarreia, de desinteria, uma redução da capacidade de absorver os nutrientes, uma obstrução intestinal e quadros de espasmos, tudo bem? A localização aí no nosso corpo, né, nos órgãos, a localização ectópica se localiza na região do apêndice, nas vias biliares, pode evoluir com abscesso na região do fígado e na região do pâncreas costuma ser fatal. Então, essa é a localização ectópica aí
dessa parasitose, tá? Apêndice, vias biliares, abscesso hepático e na região do pâncreas costuma ser aí fatal. Então, trouxe algumas imagens para elucidar a nível aí de intestino, né? Para vocês visualizarem a presença desse euminto, que costuma ter uma prevalência aí, né? Muito grande. Então, tá aqui também um exame, uma ultrassonografia evidenciando dentro da vesícula biliar, não sei se vocês conseguem visualizar, olha ela aqui, ó, a nível de vesícula biliar, olha aqui, na região aí, nasolacrimal, olha ela aqui também. Então, no ouvido médio, ela pode se instalar no canal lacrimal. Obstrução traqueal, imagina na traqueia, pessoal, pode ocasionar uma morte aí por asfixia, porque vai obstruir o canal, né? Pode existir casos que são relacionados à placenta transplacentário. O diagnóstico e o tratamento, ele é feito aí pelo exame parasitológico de fezes, certo? Onde vai realizar a pesquisa de ovos, uma análise, né, da clínica. A clínica ela sempre é soberana em todas as manifestações aí de doença. A gente tem que ter essa atenção, porque a clínica diz muito, né? E a gente associa a exames para diagnosticar. Então, observar se ele vomitou ou ele evacuou, e nessa presença desse vômito e da evacuação, será que tinha a presença do parasita ali, ele expeliu? Então, o tratamento medicamentoso, ele é feito com o mebendazol e a nitazoxanida. Eu coloco só a título de conhecimento para vocês já irem se familiarizando com o nome dos fármacos, certo? E em caso aí de obstrução ou em casos que são aí mais específicos e diferenciados, pode haver uma indicação de intervenção cirúrgica. A profilaxia eu não coloquei aqui descrita, porque a profilaxia ela acaba seguindo aí tudo aquilo que a gente vem conversado em todas as aulas, né? Tratar as pessoas infectadas, trabalhar com a educação dessas pessoas, certo? Higienizar bem as frutas, as verduras, ter atenção, né? Relacionada ao saneamento básico, se aquela água que você está ingerindo, se ela tem um tratamento que é eficaz, e principalmente o enfermeiro da UBS, ele tem essa função de supervisão, de gerência, de educador perante aí a comunidade, a sociedade e também a equipe que fica sob a sua vigilância. Essa é a lâmina que a gente tem disponível no laboratório, tá? É um corte histológico da gônada feminina e a gente consegue visualizar aqui umas cáries lumbricoides. Então, observam o útero repleto de ovos, vocês conseguem verificar. A região do intestino, os ovários. Então, acometeu, proliferou aqui nessa região dos nossos órgãos aí reprodutores, tá bom? Então, essa é a única lâmina que hoje a gente tem disponível no laboratório para visualização. Então, eu finalizo aqui com vocês, certo? O estudo de mais essa parasitose. Na próxima aula a gente volta aí, retorna com 2 assuntos que também são importantes e que vão contribuir aí na carreira acadêmica e profissional de vocês. Um excelente descanso e até a próxima aula.